Aqui no Palmeiras o Borja começou muito bem, mas não tem correspondido às expectativas. Então aí é um pouquinho de pressão aí para cima do colombiano, já que o Palmeiras admite publicamente que ainda tenta a contratação de mais um atacante para reforçar a equipe. Vamos ver, João. Vamos ver. Muito obrigado, Fernando Caetano. E nós temos imagens, o próprio Diego Tardelli colocou no Instagram dele um vídeo da chegada. Olha aí. Chegando ao São Paulo, bem-vindo ao Brasil, chegando a São Paulo, Diego Tardelli, num período lá de recesso no futebol chinês, ele veio para cá e está na capital paulista, portanto, o Diego Tardelli. O Cuca negou que seja o Diego Tardelli o jogador que o Palmeiras vai contratar para disputar a posição com o Borja ou ocupar um espaço do Borja. Edmundo e o Borja, hein? É uma incógnita, né? É, porque a primeira impressão que a gente teve dele foi fazendo aquele monte de gols no São Paulo, campeão da Libertadores de 2016. E aí ele aparece pro cenário mundial, todo mundo quer, o Palmeiras começa a flertar com a contratação dele, e aí a gente tem especialistas aqui, o PVC vai buscar a carreira dele e vê que ele oscilou, né? Momentos difíceis, bons momentos, e que poderia ser uma incógnita. E é realmente isso que está acontecendo. Agora, só uma opinião particular. Quando o time do Palmeiras mostrar o seu verdadeiro potencial, é que a gente vai poder avaliar melhor o Borja. Por quê? Porque eu entendo que um centroavante, a bola tem que chegar nele, tem que ser municiado. E se ele perder os gols, se ele desperdiçar as oportunidades, aí eu vou ter uma opinião de que ele não serve. Por enquanto, não é isso que tem acontecido. O Palmeiras jogou bem contra o Vasco, ele fez 2 gols. Só numa memória curta, né? O Palmeiras jogou mal a sequência, principalmente do Campeonato Brasileiro, e aí ele acaba jogando mal também. Eu espero que o Cuca tenha tempo e paciência para poder fazer o Borja render o que ele pode, porque ninguém desaprende de jogar futebol. E o que vocês acham sobre o tema? Eu só tenho um nome para falar a respeito dele, Lucas Barrios. É a mesma situação. É a mesma situação. O esquema de jogo não favorece? Tem uma característica do jogador para encaixar no que o time faz. O Barrios tá metendo um monte de gol lá no Grêmio. De característica. O Borja é um pouco chuta-chuta, né? É um jogador que não é muito de trocar muitos passes, de se envolver muito em jogadas coletivas. Ele é o cara terminal, né? O homem terminal, como diz o Tite. Mas assim, eu quero dizer, tem jogador que tem uma característica de pegar a bola e já bate pro gol. E a pontaria dele tá ruim. É questão de botar o pé na forma. Porque ele tá chutando. O time do Palmeiras, se fica na frente, uma hora a bola sobra. Né? Acho que o problema de falta de ser municiado no Palmeiras não vai ter. O problema é ele acertar o pé. Ele tá perdendo o gol. Ele é um bom jogador, mas agora também temos que levar em consideração que ele está se adaptando ao Brasil. Não é todo mundo que chega e sai jogando. Alguns sim, outros não. Isso é uma questão muito pessoal, muito individual. Às vezes o cara chega... Lucas Prato chegou no Brasil, vestiu a camisa do Atlético e saiu jogando um bolão. No caso do Borja, ele não está conseguindo fazer isso. O que a direção do Palmeiras diz é exatamente isso. E o exemplo do De Arrascaeta é usado no Palmeiras. Ou seja, o De Arrascaeta no primeiro ano chegou, demorou para se adaptar, a torcida não tinha paciência com ele. No segundo ano é o principal jogador do Cruzeiro. Pode acontecer com o Borja, claro que pode acontecer a mesma coisa. Agora, o principal é a montagem da equipe, como disse o Edmundo. Você pensar que no ano passado, o Cuca está dizendo, vou achar a formação, vai achar. Quanto vai demorar? Porque o X da questão é se ele vai conseguir achar o time titular, o time que jogue, que seja competitivo, que não dê susto, como deu na quarta-feira, em tempo de brigar para ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro ou da Libertadores. No ano passado, ele teve esse tempo por uma coisa que nenhum palmeirense queria que acontecesse, a eliminação de novo, né? O Palmeiras foi eliminado da Libertadores, o calendário ficou mais solto, ele pegou o time e foi treinar... E do Paulista. Foi treinar 15 dias. PVC, desculpa, assim, mas olhando o último jogo do Palmeiras, o jogo contra o Internacional na quarta-feira, eu estava trabalhando aqui no jogo do Botafogo e só pude ver o jogo depois. Me deu uma impressão, só uma impressão, tá?
de que o problema é mais lá atrás, mais no sistema defensivo do que no sistema ofensivo propriamente. Porque as mudanças que ele fez, claro, tinha necessidade de fazer um gol, ele botou o Mina para centroavante, mas o Edu Dracena com o Zé Roberto mal protegido, fica exposto demais ao lado fica esquerdo. muito exposto. É um problema aí, ó. Tá aí. É um problema talvez maior do que lá na frente. Porque lá na frente, o Roger Guedes, Dudu, o William, esses aí uma hora vão encaixar e vão fazer os seus gols. Eu concordo, só que mesmo assim, se você pegar, são 9 gols desde que o Cuca chegou e são 4 de bola parada. Ainda também tem uma dependência demais para fazer, tá devendo ainda ver o time jogar de uma maneira que envolva o adversário o suficiente. Talento tem para fazer, como o Cuca disse ali. Eu acho que no ano passado, o fato dele ter levado o time, e ele não levou o time confiante para Atibaia, e ele voltou de Atibaia, no meio da temporada de Atibaia, ele estava extremamente confiante. Ele estava dizendo, vou levar o time para São Paulo para apresentar o time que vai ser campeão brasileiro contra o Atlético Paranaense. Que foi o que aconteceu. Agora, ele tem que ter uma sacada. Tá faltando um estalo para tentar achar o time sem ter esse período. Porque nas próximas 13 semanas tem jogo quarto e domingo. Não vai ter tempo agora. Mas é para lamentar? É para lamentar a ausência, por exemplo, do Vitor Hugo, do Moisés e do Gabriel Jesus, assim, de forma assintosa, como ele fez com o elenco que ele tem, acho ele que deu uma recuada nessa deu uma recuada, né? Ele viu que ele passou um pouco do ponto. Eu acho que não é pelo seguinte, porque o Gabriel Jesus tinha que vender, não tinha como... O Vitor Hugo estava na reserva e teve uma proposta importante, tinha que vender. E o Moisés está machucado. Então, nesses 3 pontos, não tinha o que fazer. E o elenco está forte. O trabalho dele é pegar o time, que é o elenco forte, e transformar num time forte. A exceção do Gabriel Jesus dá para suprir essas ausências aí. Né? Dá. Ele o Gabriel Jesus é um nível Ele já deu alguns sinais acima, de que o Felipe Melo como volante pode estar com os dias contados, o Dracena como quarto zagueiro pode estar com os dias contados. É o Juninho que deve jogar, Juninho, né? contra o São Paulo, E jogou tem o Luan Juninho também, e Michel no Vasco. Bastos na esquerda. Pra defesa. Os veteranos Edu Dracena e questão Zé de- Roberto foram poupados e mesmo assim o time Deu tomou o gol tempo ali. certo para que esses jogadores possam ser usados. O Juninho não pode jogar a Copa do Brasil. Por isso houve essa dificuldade. Mas Deve jogar, domingo deve jogar. Deve jogar domingo. Então, tem que ajustar. Realmente, a questão do Zé Roberto na lateral é isso mesmo? Ou é melhor o Zé Roberto no meio de campo e ver uma outra solução para a lateral? São coisas que é natural. O Cuca tem uma visão muito clara do time em campo. A questão é que não se resolve no estalo. E chegou no futebol com é o difícil. campeonato andando, né? É difícil, Com a temporada ele vai andando. ter que ir fazendo ali as tentativas, erro e acertou aqui, melhora. E isso vai demorar algum tempo. A questão é, esse tempo vai ser decisivo para o Palmeiras sair da briga pelo título ou não? Acho que não. Agora, olha só. É inacreditável, mas você está vendo ali, a nossa equipe não está errada, não. O Palmeiras é o 14º e o Atlético Mineiro é o 16º. Aí você vai falar assim, nós estamos só na 3ª rodada, indo para a 4ª. Mas eu te pergunto, você imaginava um início de campeonato de Palmeiras e Atlético Mineiro desta forma? Eu não. No mínimo, primeira página. Isso Eles que, estão na segunda. isso que eu acho inacreditável. Você pensar que 6 anos atrás a gente falava do dinheiro que estavam ganhando Corinthians e Flamengo e falando de espanholização do futebol brasileiro, que era uma possibilidade razoável. E aí você pega os 2 times que mais contrataram neste ano, que foram Palmeiras e Atlético, em 14º e 16º, e a final da NBA está espanholizada. Trilogia. Agora vamos O O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele é muito de fases. Eu sei que 3 rodadas é pouca coisa, mas agora todos os times vão estar pensando só no brasileiro durante um bom tempo. Então tinha time que começou o brasileiro. Tinha muito time que começou o brasileiro olhando para Libertadores, para Copa do Nordeste, para Copa do Brasil. Agora não, agora é um trecho do campeonato que é um trecho. Todos os times, os 20 times da Série A, só pensando no campeonato. É um calendário diferente, Rodrigo, porque a gente quarta nos e últimos domingo, anos... exigindo mais do elenco, então em tese agora é o momento para quem tem mais elenco, caso de Palmeiras e Galo, fazerem a diferença. Nos últimos anos, esse campeonato é completamente diferente dos outros. Nos últimos anos, essa fase de intercalar jogos de Copa do Brasil e Libertadores com o início do brasileiro ia até, sei lá, 5ª, 6ª rodada. E o Campeonato Brasileiro tinha
por 7, 8 rodadas, jogos só no final de semana, depois que começava a pancadaria, né? Mudou o calendário porque você encheu mais o segundo semestre de competições internacionais e a própria Copa do Brasil se estendeu mais. Então você teve que puxar o Campeonato Brasileiro para já em junho começar essa questão de 2 jogos por semana, que é muito difícil de lidar. Os times não estão prontos para isso. Os times já chegavam lá em agosto, final de julho e agosto, que era quando começava essa pancadaria de 2 jogos por semana, mais definidos, mais arrumados. E os times que jogavam finais de Libertadores e Copa do Brasil tinham tempo de recomeçar para deslanchar a partir do meio. Agora não tem mais isso. Agora não. Quem tá arrumado, tá arrumado. Vai pra loucura, arrumado. Quem tá desarrumado, vai ter que se arrumar no meio da loucura. E é muito mais difícil. Estatisticamente, a gente tem visto nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, lá por volta da 10ª rodada, entre a 10ª e a 15ª, que a gente começa a ver quem efetivamente vai brigar por título. Por enquanto, no ano passado, nessa rodada, a gente tinha o Santa Cruz liderando, então não dá pra gente ficar... Inter. porque tá... Santa Cruz e Inter. O Inter, Que coisa, por um o Inter bom caiu, tempo, com a hein? E o Santa Cruz também. esteve na parte de cima da tabela. Antes de voltar um outro ano, tava Ponte Preta, Vitória, Goiás brigando em cima, os times acabaram rebaixados. Então, por enquanto, é muito cedo fazer uma fotografia, tem que esperar pelo menos umas 10 rodadas. Eu dizia aqui agora há pouco, há 24 jogos que o Palmeiras não perde no Allianz Parque. E a última derrota, você sabe para quem foi? O Atlético. Para o Atlético. Gol do Leandro Donizete. O Atlético não perdeu, E não, desde né? quando 2 que o jogos. Palmeiras não vence o Atlético? 2011. Desde 2011, me Então, informa não aqui o perdeu no Chita Allianz Verde. Parque. O Galo não perdeu no... O Galo não perdeu ainda Duas lá, vezes né? no Allianz Parque, empate por 2-2 em 2015 e vitória do Atlético 1-0, gol do Leandro Donizete. No ano passado o Cuca já era o técnico. Eu hoje, assim, uma coisa que... Depois da vitória contra o Tucumã, entre a vitória contra o Tucumã e o jogo contra o São Paulo, o Cuca não conseguiu posicionar o time que jogou contra o São Paulo. Ele não fez um treino tático, ele não fez um coletivo, ele fez jogada ensaiada, ele não conseguiu fazer um treino com a equipe formatada que ia jogar contra o São Paulo. Depois do jogo do São Paulo e antes do jogo contra o Inter, ele também não colocou o time em campo. O time titular que jogou contra o Inter não treinou taticamente e não treinou coletivo. Hoje ele colocou o time em campo. Eu tentei saber qual era o time que estava em campo. Não consegui, era treino fechado, o Caetano já falou que era treino fechado, não consegui saber. Você está falando da Bíblia aí? Tem um time possível. Você recomenda que eu leia a Bíblia? É um time Deixa eu possível, ver aqui. mas não é um time baseado em informação absoluta, é mais em impressão do que em informação. Deixa eu ler aqui Porque o texto aqui, Não deu Felipe. pra saber qual é o time que ele posicionou. Hoje ele posicionou o time, mas não dá pra saber qual é Tem o o time. treino Provável, invisível, tem o time invisível. Olha aqui, ó. Provável. Com boa chance de boa parte do time ser esse. Fernando Praz, Jean, Mina, Juninho e Zé Roberto, Thiago Santos, Tietê, Rafael Veiga, Roger Guedes, William e Kena. E pelo lado do Galo, Vitor, a novidade, o Alex Silva, que o Diego Bertozzi já explicou pra gente, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos, Elias, Iago, Otero, Michael Suel, Casares, Fred e o Valdívia estará no banco de reservas e estará à disposição pela primeira vez do técnico Roger. O certo é o seguinte, quem perder esse jogo aí vai dar Quem uma é o agitada no volante? ambiente, hein? O Iago... Não, o volante do Palmeiras. Do Palmeiras, o Thiago Robinho não Santos. tá voltando? Thiago Santos. Thiago Santos. Pode ser É o Felipe justo. Melo. Não, mas é justo. É justo, porque no jogo que a gente acompanhou lá contra o Atlético Tucumã, foi o melhor em campo disparado. Ele tem jogado bem. O Thiago Santos. Nesse jogo entrou, fez o gol da classificação. Ele tá realmente, como disse na gíria do futebol, pedindo passagem. Você acha que o Felipe Melo pode ser barrado? Eu acho que ele pode jogar de zagueiro. Por quê? Zagueiro. Quem é que ele jogou de zagueiro contra o São Paulo, de líbero. Foi bem? E jogou de quarta, jogou. No lance do gol, achei que teve um erro de posicionamento ali, do lance do gol do Prato. E contra o Inter, ele jogou o primeiro tempo de volante e o segundo tempo como quarto zagueiro, no lugar do Dracena e do Thiago Santos. Em alguns momentos, quase como o único zagueiro, porque o Mina virou atacante e ele ficou sozinho ali. Por que eu acho que vai jogar o Thiago Santos? Eu acho que vai jogar o Thiago Santos. Não é informação, repito, não consegui saber o time que ele posicionou. Porque o Cuca gosta de marcação individual. E quem está jogando na faixa central do Atlético, como segundo homem de ataque, mas assim, como meia encostando, é o Casares. O Casares, ele vai querer marcação individual no Casares. O Felipe Melo não está habituado a fazer marcação individual. Por isso que eu acho que ele vai colocar o Thiago Santos para grudar no Casares. Mas isso é minha impressão. Vamos ver o que vai acontecer na escalação ali pelas 3 da tarde de domingo. É isso aí, pessoal. Jogaço entre tantos jogos. Eu tava brincando aqui com a galera, mas você, amigão,
ou você, minha amiga, que curte futebol, vai ter problema com o companheiro no final de semana, hein? Porque o que tem de jogo bom, né? Você tem aí final de Champions League, tem jogos do Campeonato Brasileiro. Vai ser um final de semana extremamente divertido e com muito jogo bom pra gente acompanhar na segunda-feira. Estaremos falando de tudo isso aqui no Expediente Futebol.